foi minha, mas a partir do momento que ela me falou, fez-me mudar de mensagem com a igreja nesta noite. E o Senhor fez vir ao meu coração esse texto, quando o rei Salomão, todos nós sabemos, era filho de Davi. Davi, o menino que foi escolhido por Deus para substituir o rei escolhido pelo povo de Israel. Foi escolhido pelo povo. Até então, não era a monarquia que governava Israel, o povo de Deus, e sim a teocracia. Era o governo diretamente de Deus. Deus levantava um juiz, e esse juiz julgava o povo, orientava o povo. O juiz sempre era levantado, escolhido por Deus e o próprio Deus. Todos nós conhecemos que Samuel foi levantado por Deus para ser juiz, e um dos únicos que exerceu a tríplice ministério. Ele era profeta, ele era juiz e ele era sacerdote. Ele servia ao Senhor, e ele foi quem Deus um dia chegou e disse para Samuel: até quando, Samuel, tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Porque Deus havia rejeitado Saul. Quando o povo chegou para Samuel e disse: Samuel, nós não queremos mais um juiz, nós não queremos mais um governo teocrático sobre nós, nós queremos um rei como as outras nações, nós queremos um rei como as nações vizinhas, nós queremos ser governados por um homem. E a Bíblia diz que Samuel se entristeceu e foi falar com Deus a respeito, porque Samuel se sentiu rejeitado pelo povo. E aí Deus disse: Samuel, não fica triste não. Não é você, Samuel, que eles estão rejeitando, e sim a mim como governo deles, como rei deles, como senhor deles. É a mim que eles estão rejeitando, e não a você, Samuel. Então a Bíblia diz que o povo aclamou por um rei, e Saul foi escolhido rei. Por quê? Porque era um homem de uma estatura tão grande, era de uma aparência tão grande, que aonde ele chegava, nenhum homem passava da altura do seu ombro. Aonde Saul chegava, todos viram que ele havia chegado. Mas porém, o homem, ele erra, o homem peca. E como ser humano, o povo, ao escolher o rei, não escolheu com o coração de Deus, não escolheu com a vontade de Deus, e sim com os seus olhos e com o seu querer, com a sua vontade. Mas a Bíblia diz que chegou um momento que Saul, ele peca. E Saul, além de ele pecar, ele também tentava justificar o seu pecado. Ele tentava justificar o seu erro, que é pior do que pecar como Davi. Como Davi pecou, que nós vamos olhar o histórico de Davi, é muito pior do que o histórico de Saul, na questão de pecado, na questão de crimes contra Deus. Porém, Saul tentava justificar, e Davi sempre dizia a Deus: eu assumo o erro, eu assumo o meu pecado, foi eu que errei, foi eu que fiz, o povo não tem culpa, Senhor, é eu que tomei a decisão errada. E aí Deus usava de misericórdia com ele. E Davi era um homem que Deus escolheu lá no campo, ainda menino, aproximadamente aos seus 17 anos, 16 anos, um adolescente, um jovem de pequena estatura. Mas Deus o escolheu, porque Deus não olha para a estatura do homem, Deus não olha para a fisionomia do homem, Deus não olha para o conhecimento do homem, Deus não olha se o
Jesus, ao escolher os discípulos, teria ido, quem sabe, para a escola de Gamaliel, tinha ido para as maiores escolas dos melhores rabinos da época, mas não, ele foi para a beira do mar escolher pescadores, homens simples, mas com coragem, com amor, com dedicação, com responsabilidade diante daquilo que iriam fazer. E aí Deus olha para Davi, e dentre todos os seus irmãos, preparados para a guerra, homens experimentados na batalha já, a Bíblia vai dizer que quando Samuel chega na casa de Jessé, o belemita, chega e diz: ei, Deus mandou vir aqui porque dentre os teus filhos ele escolheu um rei de Israel. Você já imaginou a alegria daquele pai? A alegria de Jessé ao ouvir que Deus tinha escolhido um da sua geração para ser o rei de Israel. Nós acabamos de ouvir aqui pelo presbítero Tiago: Deus não escolheu apenas você, mas escolheu também a sua família. Deus escolheu a sua geração. Deus não tinha escolhido apenas Jessé, que era a geração de Obed, mas Deus escolheu o menor da casa. E a Bíblia vai dizer que ele passa todos os filhos mais bonitos, os mais grandes, os mais valentes, os mais preparados. E Jessé, quando passa os filhos, a Bíblia diz que Samuel, quando olha para eles, diz no seu coração: certamente está presente o ungido do Senhor. Aleluia! Porque ele olhou com o olho natural, ele olhou com o olhar humano, ele olhou com o olhar que nós costumamos olhar. Aí Deus vem e diz para ele: para aí, Samuel, não derrama o jarro de azeite ainda não, porque eu ainda não te ordenei, eu não escolhi esses aqui. Aí a Bíblia diz que ele vai para Jessé e diz: acabou os teus filhos, acabaram os mancebos, acabaram os meninos. Jessé diz: não, tem o menor, o mais pequeno, está lá no campo cuidando das ovelhas. Então Samuel diz: vamos buscar ele, porque nós não vamos se assentar à volta da mesa. Ou seja, ele está dizendo: ninguém come, ninguém bebe Coca-Cola, ninguém toma nada antes que ele chegue aqui, porque ele é o escolhido de Deus. E a Bíblia diz que Davi chega, e quando Davi chega à porta, a Bíblia vai dizer que Samuel estava sentado. E a Bíblia diz que Samuel sentado ficou. Nem Samuel acreditou na escolha de Deus. Aleluia! Nem o profeta, nem o juiz, nem o sacerdote, quando olha para Davi, não acredita na escolha de Deus. É assim que às vezes acontece, irmãos. Se Deus te escolhe, às vezes vai ter pessoa que vai olhar para você e não vai acreditar que foi Deus que te escolheu. Mas quando Deus escolheu, está escolhido. O mundo pode sapatear, Satanás pode pular, o homem pode berrar, pode contrariar. Deus levantou, está levantado. Ele abre porta, ele levanta, ele abre caminhos, ele dá oportunidade, ele desce o céu na terra para honrar você. Aleluia! E a Bíblia diz que Samuel olha, como que dizendo: não acredito. Aí Deus diz para ele: eu não olho como o homem olha, eu não olho para a estatura e para a aparência, eu olho para o coração do homem, eu olho para o que está por dentro do homem. Olha para o coração, porque nós já ouvimos aqui essa noite: enganoso e perverso, mais do que todas as coisas é o coração do homem, vírgula, quem o conhecerá? O profeta Jeremias faz uma pergunta e depois ele mesmo responde: Deus esquadrinha o coração, a mente do homem. Você pode passar, quem sabe,
de uma mente maligna e não saber. Olhar, quem sabe, e não conhecer, mas Deus olha e diz: estou vendo tudo, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Então nada foge do olhar do Senhor. E esse Davizinho se tornou grande rei, o rei maior rei que Israel já teve até hoje, um rei que é lembrado todos os dias. Mas foi um homem que pecou, foi um homem que guerreou muitas guerras, que derramou sangue inocente, que matou quem não devia ser matado, que adulterou, que fez o que era errado diante dos olhos do Senhor. E mesmo assim, Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Mas um dia, quando ele chega na velhice, ele diz: eu moro em casas boas, eu moro num lugar confortável, e a arca de Deus, a casa do Senhor, é o meu Deus habita em meio a tendas. Eu vou construir um grande templo para o meu Deus. Aí quando ele vai com o projeto, Deus diz: não, Davi, você não vai construir casa para mim. Olha para tuas mãos, Davi, nas tuas mãos tem sangue. Porque diante de Deus, naquele dia nós vamos chegar e Deus vai olhar para as nossas mãos. O que nós vamos apresentar? Você já cantou aquele hino da harpa? Posso tendo as mãos vazias, com o Senhor eu me encontrar. Vamos se encontrar com o Senhor. O que vamos apresentar para Ele? Davi vai apresentar as mãos. Deus não olha para o coração de Davi naquele dia. Deus não olha para os benefícios que Davi tinha feito, mas Deus olhou para as mãos de Davi e enxergou mãos cheias de sangue. E aí a Bíblia diz que Deus diz: não, Davi, você não vai construir uma casa para mim, mas o teu filho Salomão, que vai assumir o reinado, que vai assumir o trono após você deixar, ele sim vai construir um templo para mim. Aleluia! E a Bíblia diz que em meio a guerras, em meio a usurpações, em meio a divisões, em meio a brigas, Davi passa o trono para Salomão, porque Adonias, seu filho, também queria. Os outros filhos de Davi também queriam o trono, mas Deus não tinha os escolhido. Deus escolheu a Salomão. E quando ele escolheu Salomão, Salomão assume o reinado ainda muito jovem. Mas a Bíblia diz que ele coloca em prática aquilo que o seu pai lhe tinha ensinado. E uma das coisas que nós vamos encontrar, uma das últimas orientações de Davi para Salomão, quando ele diz: meu filho, seja um homem de uma alma voluntária, de um coração sincero. Mas ele disse: seja homem, honre com os teus compromissos. Seja homem, Salomão, honra com aquilo que dá. E a Bíblia vai dizer que Salomão assume e chega o tempo de construir o templo para Deus. E aqui a Bíblia diz que assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente, ele realizou. Por quê? Porque ele não se preocupou com o seu ego,
com o seu eu, com a sua pessoa. Porque no dia, a Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão. Fala: Salomão, pede-me o que queres. Talvez se fosse alguém da nossa geração hoje ia dizer: ei, me vê fama, sucesso. Eu quero estar nas redes sociais, em todas elas, ó, no holofote. Eu quero ser visto por todos. Eu quero ser alguém conhecido internacionalmente, reconhecido. Eu quero ter muito dinheiro. Mas a Bíblia diz que ele disse: não, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Porque se o Senhor me der sabedoria, que eu quero para me entrar no meio do teu povo e sair no meio dele. Entrar no meio do povo de Deus e sair no meio do povo. Foi o que Salomão pediu a Deus. E aí Deus olha para lá e diz: não pediste sabedoria? Tudo que você não pediu, eu vou acrescentar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que não houve um homem com tanta sabedoria como Deus deu a Salomão. E ele constrói a casa do Senhor. Ele efetuou um templo extraordinário, com tudo que podia ser feito, ele fez para adorar a Deus. Mas aí, a Bíblia diz que o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse para ele: ouvi a tua oração. Cuidado do relógio, para nós não passar do horário. Dê 10 minutos, irmãos. Ele disse: eu ouvi a tua oração. Primeiro, Salomão orava. Vivemos uma geração que não ora mais. Vivemos uma geração que não ora. Eu estava ouvindo uma palestra de um pastor famoso essa semana, e ele ensinando a orar. Para você ter 2 minutos de oração, 1 minuto de oração. Vivi um tempo que a igreja orava, anos 80, anos 90, a igreja era de oração. Por que nós não temos mais estrutura espiritual? Por que nós vivemos, às vezes, com algumas coisas, vem um vento e já vai nos derrubar? Por quê? Ontem à noite eu falava com os jovens aqui. Falta isso aqui, irmãos: palavra, Bíblia. A grande maioria dos crentes tem Bíblia, mas não lê. Falei para os jovens ontem algumas perguntas simples, que às vezes eu pergunto para o Samuel, meu filho, que não sabe ler ainda. Responde. E muitas vezes nós vamos perguntar para um adulto o que a Bíblia diz a respeito disso. Não sei. Para onde é que nós estamos indo? Nós estamos indo para o céu. Mas aonde é o céu? Quem mora no céu? Quem vai nos levar para lá? Se eu não tenho intimidade para falar com quem está lá. Experiência como Deus deu com o Tiago na semana passada. Ou quantas vezes você está orando? Quantas vezes meu cantinho de oração é esse aqui. Eu venho e me dobro aqui para orar. Um dia eu cheguei a ficar assustado comigo mesmo. Eu estava orando e de repente eu comecei a escutar os passos entrar de lá. Falei: Jesus, quem será que veio para orar comigo? Dali um pouco eu continuei orando, não ouvi mais oração. Resolvi olhar para trás, não havia ninguém. Mas nós precisamos orar. Salomão orava. Como que Salomão ia falar com Deus? Como ele ia ouvir Deus? Como ele ia entender Deus? O que Deus queria que ele
Bíblia diz aqui, ó, ele fala o seguinte: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Este lugar é chamado casa de oração. Jesus disse: a minha casa é casa de oração. A minha casa é casa de oração. Deixa eu falar para vocês a experiência que eu falei quando Deus levou eu a falar essa palavra. Hoje à tarde, acabei de limpar a igreja, limpar o templo aqui, os banheiros, acredito que umas 4 da tarde já. E aí, assim como eu saio daqui, fechei o templo, fui guardar as coisas, entrei no banheiro para tomar meu banho. De repente para um carro na beira da rua, saem 2 homens de dentro e vem na área e fala assim: tem certeza que é aqui? Não, temos que ver lá no terreiro. Temos que ver lá no terreiro se é aqui mesmo. Falar com os espíritos se é aqui mesmo. Ou seja, 2 macumbeiros tiveram hoje à tarde na área da igreja, na garagem da minha casa. E aí, quando eu chego aqui, a minha esposa falou assim: será que ele sabia que aqui era uma igreja? Eu falei: como que não sabe? Se tem uma placa daquele tamanho na frente da Assembleia de Deus. Mas aí, com certeza surgiu a dúvida. E eu pergunto: temos que ver lá no terreiro para ver se é aqui mesmo. Você acha que o diabo está brincando? Você acha que por que diabo amor os crentes para ficar em casa, para não vir quando dobrar o joelho da igreja para não orar? Você acha que é brincadeira? O mundo espiritual existe, irmãos. Satanás existe assim como existe Jesus. Assim como Jesus trabalha para guardar e proteger eu e a tua vida, Satanás também trabalha para destruir, para não deixar progredir. Quinta-feira à noite, Deus bradou nesse lugar, a glória de Deus desceu nesse lugar, a presença de Deus baixou nesse lugar aqui, irmãos. Foi uma glória. O Espírito Santo falou, o pregador que estava pregando, o pastor Tiago Becker, desceu por aqui sem saber, irmãos, e dizia: eu repreendo obra de macumbaria dentro dessa igreja, eu repreendo obra de macumbaria aqui dentro. Aqui não é um encontro social, irmãos. Aqui é o lugar que nós viemos para adorar a Deus. Viemos para adorar a Deus e guerrearmos, porque o céu é logo ali. Jesus está voltando, Ele vem buscar a igreja, e Satanás não está contente com isso. Por quê? A promessa que fez é Deus. E a Bíblia diz que maiores são os que estão conosco